peregrino, ele carrega a mensagem mais importante que a humanidade pode ouvir, que é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Amém, irmãos? Nós carregamos na nossa mochila as boas novas da salvação, a alegria da salvação. Amém, irmãos? Esse é o nosso legado, esse é a nossa bagagem, é aquilo que nós levamos às outras pessoas. E Jesus, em Mateus 10, ele faz um envio. E eu queria que você lesse comigo, então acompanhe Mateus 10, de 1 ao 20, preste atenção, então, na leitura do texto. Vamos lá. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções. Preste bem atenção nas instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem. Vamos juntos? O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês quem estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós pedimos a ministração do Teu Espírito sobre nós, que venha a palavra do Senhor, Pai, regando os nossos corações, nos transformando aqui, Pai, que nós saiamos daqui cheios e inspirados, Senhor, pela Tua palavra, cheios de fé, alimentados, Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, não porque nós merecemos, mas sim por Jesus, pelos méritos de Jesus. É por isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre estarmos, assim, irmãos, alinhados com o reino de Deus. E nós sermos verdadeiros mensageiros de Deus. Então, a série O Peregrino, ela tem como objetivo nos entregar ferramentas. Amém, irmãos? Toda a nossa pregação aqui é para entregar para a igreja ferramentas espirituais que vão fazer com que a nossa missão diária seja cumprida. Amém? Nós temos uma missão diária. Todos os dias nós levantamos de manhã, nós tomamos o nosso café, nós damos bom dia para o Espírito Santo, porque nós sabemos que há uma missão esperando por nós. Amém, irmãos? Amém? Essas ferramentas, elas nos dão uma noção melhor, elas
ampliam a nossa visão e o conhecimento da realidade que está diante de nós. Todos os dias nós enfrentamos realidades. Quando a gente acorda, nós temos uma realidade dentro de casa. Quando nós vamos para o trabalho, nós temos uma realidade no nosso trabalho que a gente não tem como fugir dela. Essas ferramentas espirituais é justamente para a gente lidar com essas realidades. Amém, irmãos? Existe uma realidade diante de nós. O mundo está diante de nós, nos apresentando uma realidade. Nós estamos diante de um mundo perdido, de pessoas perdidas, pessoas sem salvação, pessoas aprisionadas pelo diabo, pessoas aflitas, pessoas sem esperança, muitas vezes esperando por uma palavra de salvação. Essa é a realidade. Nós estamos diante de um mundo muito desigual, onde os mais abastados jogam fora aquilo que sobra, e os mais carentes não têm o que comer. Ainda hoje, no mundo, morrem milhares de pessoas de fome. E é difícil a gente engolir isso, porque muitas vezes, depois do nosso almoço, a gente joga um monte de comida fora. Não é verdade? Um mundo de oportunidades escassas, um mundo de oportunidades diferentes, muitos acessos a muita coisa é limitada. Tem pessoas que não têm acesso a coisas que outros têm. Nós vivemos num mundo desigual, nós vivemos num mundo marcado por dores. Nós vivemos muitas vezes passando, experimentando aflições. E Jesus nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. A gente passa por angústia e muitas vezes, como o salmista no Salmo 121, ele diz: eu olho para os montes, de onde é que me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? E sabe, irmãos, isso é maravilhoso, porque no contraste desse mundo perdido, no mundo de caos, no mundo de dores, no mundo de desigualdade, no contraste disso tudo, e de acordo com a vontade de Deus, nós somos agraciados pela bondade e a misericórdia de Deus que nos acompanha todos os dias. E somos alcançados com, muitas vezes, milagres, curas, socorro. E muitas vezes nós experimentamos eventos sobrenaturais, que estão muito além do nosso entendimento. Alguém aqui é portador de um milagre? Alguém já recebeu um milagre? Você pode falar: isso aqui estava fora do meu controle, Deus agiu. Faz assim para eu te ver. Alguém é portador de um milagre? Em qualquer área da nossa vida, porque Deus é socorro bem presente na tribulação, amém, irmãos? E muitas vezes, situações que estão fora do nosso controle, Deus pode, com a sua mão de poder e a sua vontade, intervir e fazer coisas que a gente não entende. Esse é o contraste entre o mundo de caos que nós vivemos. E eu entendo, irmãos, esses eventos sobrenaturais, esses milagres de Deus, como um sinal para a gente entender quem é que está no controle. Teve uma conferência que eu disse: olha, todo filho de Deus, ele precisa... Seria muito bom que ele experimentasse por milagres, porque ele vai saber que Deus está no controle da vida dele. Quando a gente não tem a mão, Deus vem com sua mão de poder sobre nós. E muitas vezes nos tira, nos livra, nos liberta, nos salva de situações que a gente não pode controlar. Sabe, irmãos, eu entendo eventos sobrenaturais como uma forma de dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. A sua missão não acabou. A promessa não morreu, o mover não passou, não acabou, eu estou contigo. Sabe, irmãos, é um novo sopro de vida que Deus ministra em nós para nos dar um novo ânimo, porque
a gente sempre volta diferente depois de experimentar algo sobrenatural de Deus, não é verdade? A gente volta, parece que os valores mudam. Aquilo que não tinha importância agora fica muito importante. O tempo que você acha, eu tenho muito tempo, agora você dá valor em pequenas oportunidades, porque tempo é uma coisa que a gente não tem. É Deus quem controla o nosso tempo, não é verdade, irmãos? E quem tem pouco tempo, igual a gente tem que aproveitar cada segundo que Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos e de estarmos com a nossa família, com as pessoas que amamos, e também de estar constantemente em missão. Amém, irmãos? Tarefas simples, quando a gente volta de eventos sobrenaturais, ganha um novo sentido. A presença das pessoas que nós amamos se torna mais valiosa, mais importante. Aquilo que era deixado de lado, como falar de Jesus e contar as suas maravilhas, elas ganham um novo sentido. Porque agora você tem algo que aconteceu com você, que você pode contar como testemunho. Aconteceu algo com você, não com outro, que você pode dizer, aconteceu comigo. É uma experiência minha, eu posso te contar porque aconteceu comigo. Não se trata, irmãos, de algo que aconteceu com outra pessoa, aconteceu conosco. Sabe, irmãos, eu estou dizendo isso porque Jesus falou para os seus discípulos, olha, curem os enfermos, ressuscitem os mortos. E isso são eventos sobrenaturais. E são coisas que estão era fora da agenda natural das pessoas. E eu estou aqui, irmãos, porque eu sou portador de muitos milagres. Não era para eu estar aqui, irmãos. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Primeiro porque em 2014, se eu não me engano, nós fomos assaltados e eu fui baleado. E foi algo muito rápido, foi muito estranho, muito rápido, muito nervoso, um clima muito tenso. Não sei se você já teve o desprazer de ser assaltado, não é uma coisa muito legal. E é um assalto à mão armada. Então a gente estava na garagem do meu sogro, a gente estava saindo, abriu o portão, entrou 2 jovens, imagino que tinha ali entre 15 e 16 anos, adolescente mesmo, e tirou a gente do carro e aquele negócio já batendo na gente, dando chute, dando coronhada. E com o portão aberto, eu meio que fui tocando ele para fora. Porque ele queria passar para dentro, fechar o portão e só Deus sabe o que ia acontecer. Quando chegou no portão, eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu fui dar um chute no ladrão. Brabo demais. Deu errado o chute e ele atirou. Atirou e saiu correndo. Ainda bem que ele saiu correndo. Eu acho que ele só tinha uma bala. Irmãos, e eu não sei te explicar. Eu estava a 1 metro do assaltante. Eram 2. Um já estava de fora e a gente ficou no limiar do portão. Eu estava a 1 metro. E de alguma forma, esse tiro ele pegou nessa região aqui. Ó. E quando eu recebi o tiro, eu falei, esse menino não vai me assaltar com um revólver de espoleta. Porque estava fazendo muito barulho. E eu não sei quantos aqui são desse tempo, a gente comprava no supermercado um revolvinho de espoleta. Você comprava a carga. Aquilo. E a gente lembra daquilo porque era um brinquedo, né? E ele instalava, fazia um barulho, tinha uma carga de pólvora, aquilo fazia um barulho, tec. E eu, sem saber de nada, achei que a arma era de espoleta. Enfim, quando aquilo fez um barulho tão alto que eu fiquei surdo, porque estava muito perto, e eu assustei, porque já vi quando você
tem um barulho muito alto que seu ouvido fica zunindo, ficou... E eu, gente, o que aconteceu? Para onde que foi esse tiro? E eu comecei, e ele já correu, comecei a ver onde é que estava, aí começou a pingar sangue. Aí eu corri para dentro, a Miriam já estava lá dentro da casa, a gente foi para o hospital. E depois eu perdi alguns quilos e eu consegui tirar essa bala depois vou trazer para os irmãos, uma bala de 32. E eu pensei assim, hoje um anjo teve muito trabalho. Porque eu não sei te explicar, irmãos, como é que essa bala foi entrar do meu lado, eu não lembro a posição que eu estava, eu só sei que eu estava muito perto. E no meio da pandemia, eu peguei Covid. E esse é um outro testemunho, os irmãos aqui sabem, muitos sabem, que eu peguei Covid, eu creio que no final da primeira onda. E isso é muito pesado. Você saber que tem muita gente sofrendo, muitas famílias que perderam familiares. E, de repente, eu estava com a doença. Eu descobri porque eu tive sintomas gripais e eu fui tomar um suco de limão e não senti o gosto. Eu senti o gosto de uma tinta, alguma coisa estranha. Eu falei, eu estou com esse trem. Eu ainda fiquei em casa esse dia à noite. No outro dia, a gente foi no hospital. E, quando eu cheguei no atendimento, o médico falou, você tem que internar. Você tem que internar urgente, porque a sua saturação caiu para baixo de 90, acho que estava 86, 87, alguma coisa assim. Quem teve Covid aqui sabe que a gente fica tenso acompanhando aquilo, né? A saturação não pode baixar de 90, alguma coisa assim, é isso? É sério o negócio. Irmãos, na hora que esse médico falou, você tem que internar, eu falei, irmãos, eu perdi a cor. Porque estava naquela tensão de a pessoa interna tem uma piora e você já imagina assim, Deus, o que está acontecendo? Chegou minha hora, Senhor. E, irmãos, está até aqui a Poliana que me passou alguns exercícios de fisioterapia, porque eu falei para Deus, eu estou pronto para ir, estou pronto para ficar. Para ir está facinho, é só esticar a mão, o Senhor puxa daí e nós vamos embora. Falei para Deus, estou pronto para ir, estou pronto para ficar. Qual é a vontade do Senhor na minha vida? Irmãos, e eu tinha um diagnóstico, o meu diagnóstico, eu entrei no hospital com 50% de comprometimento do pulmão, no outro dia foi para 75%. Falei, Deus, como é que é? Chegou minha senha? E aconteceu, irmãos, que quando chegou nesse quadro, eu creio que eu entrei no sobrenatural de Deus, porque eu tinha o diagnóstico, mas não tinha o sintoma. Eu conseguia respirar, eu conseguia fazer os exercícios, e é difícil porque você faz, tosse, tinha toda uma movimentação para você fazer e tal. Era muito difícil, mas eu conseguia. Eu conseguia caminhar no hospital, eu conseguia fazer os exercícios que eram limitados, que era levantar e sentar. Exercícios aeróbico leve, né? Levantar e sentar. E do nosso lado, irmãos, muita gente padecendo. Irmãos, no hospital era o dia inteiro, gente gritando, a gente ouvia gritos de desespero. Ah, fulano morreu, ah, meu pai morreu, minha mãe, minha avó. Estava desse jeito, irmãos, o dia inteiro, aquela tensão. E a Miriam correndo ao hospital, pregando o evangelho. E quando eu percebi que eu conseguia respirar, falei, Deus, o Senhor está me dando respiração, eu vou fazer isso para a honra e a glória do Senhor. A gente percebeu que havia um propósito de estar ali.
Era um milagre que a gente precisava? Sim. Deus fez um milagre. Mas mais do que um milagre, havia um propósito. Guarda isso no seu coração. Além do milagre, além do sobrenatural, há um propósito. No final, o médico que acompanhava a gente, Dr. Henrique, nós pregamos o evangelho para ele e ele se converteu ao Senhor. Eu disse, esse é o propósito. A missão está cumprida. Portadores de milagre têm um propósito. Agora a nossa tarefa é contar os milagres, as maravilhas do Senhor. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, a gente podia falar claramente, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos podem te ver. Sabe, irmãos, isso são ferramentas poderosas. Nosso testemunho, aquilo que nós vivemos, nós precisamos compartilhar. Aquilo que vivemos com Deus vai ser uma palavra de vida para outras pessoas. E entenda com muita clareza, irmãos, e maturidade, isso que eu estou compartilhando com vocês. Milagres e eventos sobrenaturais são muito bons. Mas eles não são um lugar de habitação. Guarda isso aí no seu coração. Fala comigo. Milagres e eventos sobrenaturais não são um lugar de habitação. São ferramentas de testemunho. Amém? Só uma introdução aqui, vamos voltar no texto. Então, Jesus envia discípulos como mensageiros do reino de Deus. E ele dá a instrução assim, olha, primeiro vocês vão aos perdidos de Israel. A missão primária de Jesus era falar ao seu povo. Tanto é que em João diz, ele veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. A missão primária de Jesus era o seu povo. E depois isso foi expandido. Então, vamos aos perdidos de Israel. A mensagem é a seguinte, olha, chegou o reino de Deus está próximo. E nessa obra, irmãos, também estão inclusos eventos sobrenaturais, como curar enfermos, curar os doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos, de acordo com o texto, expulsar demônios. Ou seja, irmãos, pacote completo. Pacote completo. Jesus deu a mensagem, Jesus dá as ferramentas e Jesus dá as instruções. Então, entenda que há uma ordem, uma concordância, uma coerência no chamamento e no envio que Jesus faz aos seus discípulos. Então, primeiro, vamos lá. Jesus deu a mensagem, chegou o reino de Deus. Diga comigo, todo peregrino é um mensageiro. Isso porque, irmãos, diferente do nômade, nós falamos aqui, o peregrino é aquele que descansou da busca por um lar e agora ele vive com algo a compartilhar. Amém? Quando eu penso assim num mensageiro desse que a gente vê nos filmes, que tem um rei que manda uma mensagem, sela a carta, olha, você vai levar essa mensagem. Esse mensageiro, ele leva algo muito importante. Ele leva as instruções. Ele leva as ordens do seu rei, ele leva convocações, ele leva decisões, ele leva anúncios. E o que eu entendo de um mensageiro é que ele é uma pessoa altamente comprometida com o seu rei. O perfil do mensageiro é alguém que é altamente comprometido com a sua missão e com o rei. Ele está levando a voz do rei, ele carrega algo importante, ele carrega a vontade do seu rei. Então isso significa uma coisa, missão dada é missão cumprida. Ele não pode corromper a mensagem, ele não pode atrasar, ele não pode falhar, porque ele carrega a voz do seu rei. Nós carregamos, irmãos, conosco um tesouro que nos foi dado de graça, e de graça nós oferecemos a todos, amém? Diga assim, eu carrego a voz do meu rei, eu carrego a vontade do meu rei, amém, irmãos? A mensagem do Evangelho de Jesus, irmãos, é a maior notícia que a humanidade pode ouvir e experimentar. E nós somos enviados todos os dias como mensageiros do rei, para a nossa família.
ao nosso trabalho, aos nossos amigos, aos nossos familiares, às nossas empresas, aos nossos funcionários, aos nossos patrões. E como nós começamos o nosso dia? Como nós começamos a nossa segunda? É na força do ódio ou na graça de Deus? Trabalhei no banco, irmãos, por 11 anos, no Bradesco. Irmãos, a segunda-feira era um terror, era dia de banco cheio. Goiânia inteira, irmãos, catava aqueles boletos e vinha para o banco. Era uma cena maravilhosa. Era a época que o banco tinha muito funcionário e muita gente. Então, irmãos, tinha aquela fileira de caixa assim que você perdia de vista. E aquelas filas assim que dava a volta assim, ó. Dava 4 horas, irmãos, o povo empurrava o outro para entrar. Que era bem na Praça do Bandeirante ali, irmãos. Todo ônibus que você pegava em Goiânia caía ali. Era uma cena maravilhosa. Como é que a gente começa, irmãos, o nosso dia, a nossa semana? A gente começa murmurando, ou a gente começa na esperança de que Deus nos use como instrumentos de louvor nas suas mãos? Leve um ensino para a sua vida inteira, irmãos. A nossa postura determinam as oportunidades. Diga comigo, a nossa postura determina as nossas oportunidades. Irmão, se você se vê como filho de Deus e como um peregrino que carrega a mensagem mais poderosa do mundo no seu coração, Deus vai colocar no seu caminho pessoas e oportunidades. Pessoas e oportunidades. Diga comigo, não importa onde estou, o que importa é a unção que eu carrego. Ou em casa, ou no trabalho, ou na escola. Não importa onde você está, importa a unção que Deus te capacita para levar essa mensagem. Irmãos, quem nos capacita é Deus. As instruções vêm dEle, a missão é dEle, as ferramentas são dEle, amém? Segundo, sinais, sobrenatural. Lembra que eu pedi para você guardar uma mensagem no coração? Eventos sobrenaturais não são um lugar de habitação. São ferramentas. Sabe, irmãos, os sinais estão acompanhando aqueles que creem. Você crê nos sinais de Deus? Os sinais vão te acompanhar. Amém? Sabe, irmãos, nós somos muitas vezes capturados pelo sobrenatural. Não é verdade? Nós somos capturados pelo sobrenatural. Isso muitas vezes fascina a gente. Os milagres e tudo que não está ao alcance do nosso conhecimento, muitas vezes nos fascina. Irmão, o crente adora um mistério. O crente, não é verdade? Adora um mistério. E enquanto nós falamos de sobrenatural, me vem à mente o texto de Marcos 9, que fala onde Jesus é transfigurado. Quem já leu esse texto? A transfiguração de Jesus. Sabe, irmãos, e resumindo o texto, nos diz que Jesus deixa a multidão. Jesus deixa a multidão e traz consigo 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Eles sobem num monte bem alto, e ali diante deles Jesus é transfigurado. O texto diz que seu rosto e suas roupas elas ficaram brancas como a luz do sol. Está relatado também em Mateus 17. Depois, se você puder, leia o texto. E apareceram ali diante deles Elias e Moisés para trocar uma ideia com Jesus. E eles ficaram ali conversando. E o Pedro, irmãos, apavorado, amedrontado, porque muitas vezes é isso que acontece. Quem aqui já
Quem aqui já teve a oportunidade, o privilégio de ver um anjo? Alguém aqui já viu um anjo? Eu não vi ainda, irmãos. Gostaria muito de ver. Mas eu imagino que se eu ver, eu vou ficar também apavorado, igual o irmão Pedro. E o Pedro ali, amedrontado. E o Pedro é, muitas vezes, o retrato da maioria dos crentes. E muitas vezes não sabemos como nos portar diante da grandeza de Deus. A gente não tem estrutura, a gente fica parecendo com o apóstolo João, lá em Apocalipse, que Jesus apareceu na frente dele e ele caiu como morto. Ele caiu como morto diante da presença de Jesus. Sabe, irmãos, tem um testemunho de um cantor que ele fala, olha, eu faço muita agenda no Brasil inteiro e eu tenho pavor de andar de avião. Eu não estou aqui para julgar o testemunho do irmão. Eu estou te contando como as pessoas recebem isso. E ele diz no seu testemunho que toda vez que ele vai viajar de avião, ele pede para Deus mostrar um sinal para ele de que Deus está cuidando dele. Então, ele diz que senta no avião, abre a janela e durante o voo ele vê um anjo do lado de fora, voando ali a 900 km por hora. É um anjo turbo, né? Não um anjo jato, mas um anjo batendo as asas para voar 900 km por hora. É a forma dele entender que Deus está cuidando dele. E Pedro ali, irmãos, em pânico total, diante daquela cena improvável, que mais parece um filme de assombração. Sem saber muito bem o que falar, ele disse, mestre, é muito bom a gente estar aqui. Eu imagino aquele tipo, sabe aquele tipo de gente que ri de nervoso? Já viu essa expressão? O fulano está rindo, mas está rindo de nervoso. É aquele sorriso tenso, né? Eu imagino Pedro nessa situação, rindo de nervoso. E falando assim, vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para Elias, um para Moisés. Ou seja, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero habitar aqui. Isso aqui está muito bom, eu quero ficar aqui. Isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Então, nesse momento aparece uma nuvem que encobre todo mundo e sai dele uma voz. A voz de Deus, irmãos. Falando assim, esse é meu filho amado, ouçam-no. E sabe, irmãos, que privilégio ouvir a voz de Deus. Eu estou tendo meu avivamento pessoal aqui, tá, irmãos? Que privilégio ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade, já falei com pessoas que falam, eu já ouvi a voz de Deus. A voz tem mais de 3.000 textos relatando de pessoas que ouviram a voz de Deus. Assim, de forma audível. E aqui, em conjunto. Não foi uma pessoa que ouviu. Todos ouviram. A mensagem era para todo mundo. Eu creio que deve ser algo extraordinário, irmãos. Eu já fiz muitos trabalhos de locução. E eu já fiz a famosa voz de Deus nas locuções. E é engraçado, irmãos, porque a gente sempre quer reproduzir essa voz com a maior grandeza que a gente puder alcançar. A gente se esforça muito, né? A gente põe efeito, reverb, eco, né? Porque a gente sempre imagina que a voz de Deus deve ser parecida com a voz do Cid Moreira, não é? E falando Jesus. A gente imagina, eu imagino a voz de Deus como a voz do Cid Moreira, porque o Cid Moreira tem uns CDs, né? E a voz é desse tamanho, irmãos. Né? O Cid Moreira fala, você treme na cadeira, você fala assim, Deus, não, é o Cid Moreira. Sou eu na voz do Cid. Né? E um evento sobrenatural, irmãos. E esse evento acaba de repente. E depois disso, irmãos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E a gente tira uma lição desse evento aqui.
há aqui um não dito de Jesus que fala muito alto e que precisa ser compreendido, porque Jesus não respondeu Pedro. Vamos fazer uma tenda aqui? Não, o evento sobrenatural aconteceu e Jesus foi embora. Não falou nada. Porque não dá para viver no sobrenatural, irmãos, o tempo todo. Tem gente que, se não ouvir a voz todo dia de uma profecia, alguém profetizando na vida dele, ele acha que Deus esqueceu dele. Tem gente que, se não ver um anjo, acha que Deus não me esqueceu. E nós não podemos julgar ou condenar aqui o irmão Pedro, porque o sobrenatural, ele captura muito o coração da gente. A gente sempre quer ir num lugar onde vai aparecer um anjo, um louvor profético. Irmãos, tem duas igrejas. Uma, culto de oração aos sábados, 7 horas da manhã. Aí tem outra igreja, culto de oração meia-noite. Oração da vigília de fogo, de labareda, do poder ungido, da glória, da majestade, da nuvem celestial, da fumaça, do bom perfume de Cristo. Você quer ir na que tem mais poder, né? Não, porque lá tem, nossa, o povo vai rodar lá, labareda de fogo, labareda de fogo. Não se esqueçam que o nosso Deus é fogo consumidor, irmãos. Sabe, a gente sempre está, muitas vezes, procurando um culto de milagre. Culto de sinais e maravilhas. Quantas vezes eu vi igrejas vazias se abarrotar de gente no dia que a campanha milagrosa do mundialmente famoso pastor dos milagres vai vir na igreja. Eu já vi igreja encher de gente para ver a campanha tal. Sabe, irmãos, ver o sobrenatural é fantástico. É um privilégio. A busca pelo que é eterno, ela mora dentro de nós, mas observe que a atitude de Jesus revela uma verdade. Uma verdade. Pedro fez uma proposta e Jesus não disse nada. E esse silêncio e a atitude de Jesus nos dizem, não dá para morar aqui. Não dá para viver disso. O evento sobrenatural, irmãos, terminou e terminou de repente. De repente não tinha mais a voz, não tinha mais o Elias, o Moisés também sumiu. É como se Jesus dissesse, vamos descer aqui agora, nós temos muito trabalho. Sabe, irmãos, porque 9 discípulos ficaram lá embaixo. Preste atenção, não é a gente que acompanha os sinais, mas é os sinais que nos acompanham. Amém, irmãos? Não siga os sinais. Os sinais vão te acompanhar se você crer. Amém, irmãos? Viver de profecia em profecia é um perigo, porque a gente fica à mercê de circunstâncias sobrenaturais e de pessoas para viver a missão. Jesus e os discípulos descem então, e imediatamente eles encontram um pai ali, aflito por causa do seu filho, que é lunático, que é surdo, que é mudo, e possuído por um espírito maligno, que muitas vezes tentou, e por muitas formas tentou matar aquele menino. E os discípulos que ficaram lá embaixo, irmãos, não conseguiram expulsar o demônio, o maligno, e Jesus os repreende e diz assim, geração incrédula, geração perversa, até quando eu vou aturar vocês? Até quando eu vou estar com vocês? É uma repreensão severa, irmãos, séria. Jesus cura aquele menino e os discípulos ficaram se perguntando por que a gente não conseguiu fazer a mesma coisa? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? E Jesus disse, essa espécie só sai através de oração e jejum. E isso nos leva a um outro ponto, terceiro ponto, que é intimidade. Entenderam até aqui, irmãos? Terceiro ponto, que é intimidade. Às vezes, a gente acha que tem que ter uma mega estrutura. Jesus, no texto inicial, diga, olha, levem só o necessário. Quem se lembra da leitura do texto?
Leva só o necessário. Não faz muita bagagem. Não precisa depender de muita coisa. Às vezes a gente acha que tem que ter muita estrutura, muitas habilidades, muitos pré-requisitos, muitos recursos, mas eu te digo uma coisa, irmãos, o que nós precisamos hoje, o que a igreja precisa, eu e você precisamos é de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A oração e jejum, elas vão te levar a um outro nível espiritual, irmãos. Elas nos levam a um outro nível de relacionamento com Deus. A ideia de Jesus não é fazer tudo sem recurso, mas sim alertar os discípulos a obedecer o chamado de imediato, sem gastar a sua vida esperando recursos ou ajuntando provisões para depois realizar alguma coisa. Entenderam isso aqui, irmãos? Ou seja, quando receber o chamado de Jesus, vá imediatamente. Assim que for chamado, e o seu sustento será provido. Quando você se levantar para levar a mensagem da cruz e anunciar o reino de Deus, Deus já proveu todo o recurso necessário. Deus não é pego de surpresa, irmãos. A agenda de Deus é perfeita. E tudo que Ele planejou vai se cumprir, em nome de Jesus, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Hoje há muitos cristãos superficiais, é por isso que nós vamos bater na tecla. Intimidade com Deus. Crianças, jovens, adultos, velhos. Todos nós precisamos ser íntimos de Deus, capturar o coração de Deus. Há muitos cristãos superficiais hoje, irmãos, que não conseguem mergulhar em Deus para ouvi-lo. Mas ouça, Deus quer completar uma obra na nossa vida aqui hoje, amém, irmãos? Que Deus nos quer mergulhando profundamente para sermos íntimos de Deus. Sabe, irmãos, é mais do que falar bonito. É mais do que viver eventos sobrenaturais ou ter muitos recursos. Mas entenda, usar uma roupa de mergulhador não significa que você está mergulhando. Muitas vezes a gente parece que fica à beira da piscina, usando a roupa de mergulhador, mas usando boia de criança. Aparência de crente, aparência de quem está indo fundo. Mas na verdade, a gente está no raso. A gente está pulando ondinha. Vem uma ondinha, a gente pula. Vem outra ondinha, a gente pula. Quando nós falamos de intimidade, irmãos, nós estamos falando de algo que nós temos que buscar. Uma coisa que a gente precisa entender. Nós só teremos aquilo que nós buscamos. Diga comigo, nós só teremos aquilo que buscamos. Só teremos aquilo que buscamos. Eu acho que está aqui. Sabe, irmãos, isso. Guarde isso no seu coração. Você não vai ter intimidade se não buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração, irmãos, é algo profundo. Não é no rasinho que você acha Deus. É na adoração profunda, é na intercessão profunda, é na oração profunda, é de todo o coração, é com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos recursos, com toda a nossa voz, com toda a nossa intensidade. Sabe, irmãos, essa palavra tem martelado no meu coração. Seja intenso, seja intenso. Intimamente intenso. É isso que nós precisamos nesses dias, irmãos. Buscar experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Isso vai servir para aumentar a nossa fé e servir de testemunho. Mas logo depois disso, irmãos, a missão, o dia a dia, as realidades estão à nossa frente. As verdades, as adversidades, os desafios
estão constantemente na nossa frente. O que nós precisamos é de profundidade em Deus. Porque pessoas rasas, irmãos, elas negociam princípios básicos. Pessoas rasas, elas mudam de igreja quando são confrontadas, quando são exortadas. Pessoas rasas não dão frutos, só dão trabalho. Que Deus trabalhe em nós, irmãos, para saber lidar com sims e nãos. Sims e nãos. Jesus libertou um gadareno. E o gadareno falou assim, eu queria te seguir. Jesus falou, não. O que aconteceu com esse gadareno? Ele virou um missionário, ele pregou em 10 cidades, a partir do não de Jesus. Está vendo como o crente precisa lidar com o sim, com o não? Os irmãos sabem que a gente exorta aqui com muito amor, não é verdade? Com muito amor. Às vezes você vai ouvir sim, às vezes você vai ouvir não. É assim. Vamos ser os discípulos, irmãos, que ouvem e obedecem à voz de Deus, amém? A gente tem aprendido aqui que a gente ora, a gente fala com Deus, mas o resultado final da oração é o que, irmãos? Nós queremos é ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Sabe o que nós vamos fazer aqui amanhã, 20 horas? Ouvir a Deus. E ouvir a Deus para obedecer a Deus. Obedecer a Deus não é depois. Não é semana que vem, é para hoje, irmãos. Porque a mensagem urgente, ela é para hoje, ela não é para amanhã. Se você olhar para a parábola do semeador, a gente vai entender o seguinte, que a profundidade do coração, ela determina os frutos. Diga comigo, a profundidade do coração determinam os frutos. Quem é pai e mãe aqui? O seu fruto só veio a partir de intimidade, não é verdade? A não ser que você tenha usado um recurso extraordinário, médico, normalmente o fruto vem com intimidade. Crente, você quer dar fruto? Seja íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus. Intimidade gera frutos. Sabe, irmãos, que o nosso coração seja terra boa. Senão a gente fica lutando contra Deus para que Deus faça a nossa vontade. Mas que sejamos aqueles que dizem, como Jesus, faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Você quer ser um mensageiro eficaz? Seja profundo, altamente comprometido com o rei. Esteja comprometido com o remetente da mensagem, porque as promessas estão nele. Sabe, irmãos, o nosso Deus é profundo. O texto de Romanos diz assim, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Profundidade, Deus é profundo, irmãos. E intimidade com Deus vai nos levar a estar ligados diretamente na fonte. O que acontece quando você tira algo da fonte, irmãos? Ela morre. Tire algo da sua fonte, ela vai morrer. Estar fora de Deus nos mata espiritualmente, irmãos. Quantos crentes aí, Walking Dead nós temos? Zumbizando por aí. Nem sabe mais quem é, sem identidade. Procurando balada gospel ao invés de culto. Porque hoje, irmãos, o que acontece em muitos lugares é que os cultos, o que era para ser culto, virou balada gospel. Você vai para se divertir. E um culto bom, irmãos, é um culto que você sai dele em crise com Deus. Falando, Deus, eu preciso mudar. Eu não sou nada. Diante da grandeza de Deus, eu não sou nada. Senhor, me muda, me transforma. Eu quero ir além, eu quero ser um crente melhor. Materializa em mim um marido melhor para minha esposa, um pai melhor para os meus filhos.
um patrão melhor para os meus funcionários. Essa é a missão do dia a dia, irmãos. Por que a gente experimenta a salvação, que já é algo sobrenatural? Para levar salvação para outras pessoas. Não dá para morar no sobrenatural. Entenderam o que eu estou falando aqui, irmãos? Diante de nós está uma missão que não espera. Diante de nós está a nossa família, o nosso trabalho. Pessoas que precisam de uma palavra. Pessoas que precisam da nossa assistência, do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso zelo. De uma palavra de salvação, de uma palavra de libertação. Então, irmãos, vamos conectar o nosso coração a Deus, porque é Ele quem fortalece, é Ele quem capacita, é Ele quem direciona. Sabe, irmãos, tem gente que ouve a voz de Deus e se quebranta. Mas tem gente que ouve a voz de Deus e joga na sua cara que ele é um crente melhor. Você já ouviu a voz de Deus? Você já tem o CD do Cid Moreira, filho. Você já ouviu a voz de Deus? Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer, irmãos. Quando o propósito de Deus começa nele e termina em mim, a minha missão está incompleta. Eu falhei como mensageiro. Se a minha busca espiritual começa em Deus e acaba em mim, ela é totalmente incompleta, irmãos. Me diga, por que as pessoas estavam viajando de longe para ver o avivamento em Asbury? Quem aqui acompanhou? Quem sabe do que eu estou falando? O pessoal na faculdade se reuniu para orar, reunião comum, e a reunião simplesmente não acabou. Quando a gente estava na conferência aqui, eu fiz os cálculos, já tinha 301 horas que eles estavam no mesmo culto, rotativo. Não era o mesmo pessoal. As pessoas iam embora, entrava outro grupo, ou seja, um culto que não acabou. Porque elas entendiam, elas iam para lá porque elas entendiam que Deus estava agindo ali naquele lugar. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. E o que acontece logo quando o crente vê um evento sobrenatural? Todo mundo quer ir para ver. Então as pessoas atravessaram estados para ir ver o que estava acontecendo. Gente do Brasil viajou para lá para saber o que estava acontecendo. Opa, Deus está agindo em algum lugar. Um lugar está experimentando um sobrenatural de Deus. Tem um lugar que está experimentando algo que o mundo... Quem falou? Isso atraiu gente do mundo inteiro, irmãos. Mas e agora? Porque os posts publicaram assim: acabou o avivamento de Asbury. Quem disse que acabou? O post falou que acabou? Alguém que foi lá e viu o fim do culto, do sobrenatural, diz que acabou? Sabe o que a gente tem que fazer? Descer da montanha com Jesus. Porque a missão está esperando lá embaixo. As pessoas estão esperando por aqueles que experimentaram o sobrenatural, está carregando algo consigo para libertar os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. Há uma capacitação, irmãos, do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. É por isso que o peregrino ele é um mensageiro, porque ele leva algo precioso. Ele é aquele que muitas vezes experimentou o sobrenatural, mas agora ele está descendo a montanha com Jesus. Ele está descendo para a sua missão, porque o sobrenatural é ver os cativos sendo libertados, irmãos. É ver as pessoas sendo salvas. Sabe o que é sobrenatural? Você chegou aqui sem nenhuma intercorrência. Você chegou aqui abençoado. Você chegou aqui para experimentar algo de Deus. E nós vamos descer essa montanha aqui com Jesus, porque lá fora os perdidos estão esperando por mim, por você.
E isso também é sobrenatural. Porque muita gente não vê, mas o poder de Deus está agindo na minha e na sua vida. As pessoas vão experimentar isso. Elas vão experimentar um Deus que você não pode ver, mas pode sentir. É como o vento. Você não vê o vento, mas o vento sopra e você sente os efeitos do vento. Deus é como o vento, irmãos. E Ele sopra onde Ele quer. E Ele sopra onde Ele quer. Ele pode soprar no seu trabalho. Ele pode soprar na sua casa. Ele pode soprar na vida dos seus filhos. Ele pode soprar no seu casamento. Ele pode soprar nos seus planos. Quem disse que acabou, irmãos? Quem determina a nossa missão é Deus. Porque o avivamento de verdade, irmãos, é quando eu volto do sobrenatural para estender a mão para o meu irmão. Sobrenatural também é quando eu ajudo ele na sua necessidade, quando eu acolho o necessitado, quando eu pago o preço de estar em comunhão. E isso também é sobrenatural. Quando eu oro com os enfermos, quando eu vou desaguar no próximo aquilo que eu recebi de graça e pela graça de Deus. Porque a fé sem obras, irmãos, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta nada experimentar coisas sobrenaturais se a gente não contar para todo mundo. Se a gente não se levantar, descruzar os braços e entender, eu sou um mensageiro, eu tenho uma missão, eu vou contar para todo mundo o que Deus fez na minha vida. O Espírito do Senhor está sobre nós, igreja. É hora de